Eu era guarda noturno da grande tecelagem da cidade. No começo, era estranho. O silêncio da fábrica é diferente do silêncio de qualquer outro lugar. Aqui, o silêncio pesa, quase sufoca. Não são só as máquinas desligadas ou os corredores vazios. Há algo mais. Algo que eu nunca consegui explicar. O vento soprava forte naquela noite, atravessando as frestas das janelas enormes da tecelagem. O prédio, antigo e imponente, parecia ainda mais sombrio sob a luz fraca da lua. De longe, quem olhasse para ele diria que estava vivo. Eu sabia que não, claro, mas, às vezes, parecia que as paredes respiravam, que as máquinas, mesmo desligadas, estavam apenas esperando o momento certo para começar a trabalhar sozinhas. Uma ideia absurda, eu sei, mas depois de um ano trabalhando no turno da madrugada, você começa a pensar nessas coisas. Mas o que me incomoda de verdade não está dentro da fábrica. Fica do outro lado da rua. O cemitério da cidade. Dizem que aquele cemitério é mais antigo que a própria fábrica. Os túmulos de pedra, cobertos de musgo, se acumulam como fileiras intermináveis de memórias esquecidas. E as lendas? As lendas. Sempre tem alguém contando alguma história de vultos que atravessam a rua no meio da noite. Sombras que parecem dançar entre os túmulos e cruzam direto para os galpões da fábrica. Nunca dei muita bola para isso. O pessoal da fábrica adora assustar os novos funcionários com essas histórias. Eu mesmo ouvi várias logo nas minhas primeiras semanas aqui. Mas, naquela noite, eu não sei. Havia algo no ar. Uma sensação esquisita, como se eu estivesse sendo observado. A rua estava deserta, como sempre, mas o silêncio estava diferente. Mais denso, talvez? Eu não sei. Só sei que me senti desconfortável. A cidade, normalmente quieta àquela hora, parecia calada demais. Olhei para o relógio. 2h43. Hora da ronda. Eu teria que passar por todos os 7 galpões. Cada um deles com seu próprio cheiro de metal velho e poeira. Cada um mais vazio que o outro. A rotina era sempre a mesma, e eu já conhecia cada canto da fábrica. Mas, mesmo assim, era impossível não sentir aquele arrepio na espinha toda vez que eu caminhava sozinho pelos corredores. O barulho das minhas botas era o único som, ecoando nas paredes como um lembrete de que eu estava ali. Sozinho. Antes de começar a ronda, olhei para o cemitério. Não sei porquê, mas algo me fez parar. Fiquei ali, observando os portões de ferro enferrujados, os túmulos que se estendiam até onde minha vista alcançava. Dizem que, se você olhar por muito tempo, acaba vendo algo. Ri baixinho, balançando a cabeça. Eu, que nunca acreditei nessas bobagens, estava parado ali, esperando o quê? Dei um último suspiro, puxei o casaco mais para perto de mim e entrei no primeiro galpão. Era só mais uma noite de trabalho. Pelo menos, era o que eu pensava. Comecei a ronda pelo galpão 1, como de costume. O eco dos meus passos era a única coisa que eu ouvia, e o ar ali dentro estava mais frio do que o normal. Eu já estava acostumado com o ambiente, as prateleiras metálicas, as grandes máquinas paradas como esqueletos de ferro, e o cheiro de óleo antigo impregnado no chão de concreto. Cada passo meu fazia as sombras das máquinas se esticarem nas paredes, criando formas distorcidas que, por um breve momento, faziam minha mente pregar peças. Era engraçado como, à noite, o mesmo lugar parecia outro. Durante o dia, a fábrica era cheia de vida, com o barulho das máquinas trabalhando a todo vapor, operários indo e vindo, gritos, comandos, conversas. À noite, tudo aquilo desaparecia, e o que restava era um vazio que parecia vivo. Não sei explicar melhor que isso. Só sei que, naquele momento, havia algo no ar que não se encaixava. Segui com minha lanterna iluminando as áreas mais escuras, embora eu já soubesse que não havia nada ali além de poeira e máquinas silenciosas. Terminei o galpão sem problemas e fui para o galpão 2. As portas de metal rangiam ao se abrir, mas era algo que eu já esperava.
Passei por algumas áreas comuns e fui em direção ao fundo do galpão, onde as máquinas mais antigas ficavam armazenadas. Foi quando eu ouvi pela primeira vez um som distante. Não era nada que eu pudesse identificar imediatamente, mas estava lá, um ruído leve, abafado, como se viesse de muito longe. Parei, tentando identificar de onde vinha, mas não consegui. Fiquei parado por alguns segundos, imóvel. A fábrica toda estava silenciosa, como deveria estar. Talvez tivesse sido só o vento entrando por alguma fresta. Continuei andando, mas o som voltou. Dessa vez, parecia mais nítido, mais próximo. Um som de passos. Parei de novo. Aquilo era impossível. Eu era o único na fábrica. Sempre fui o único nesse turno. Nunca havia ninguém por perto durante a madrugada, a não ser que algum supervisor resolvesse fazer uma visita surpresa, mas eles sempre me avisavam com antecedência. Apurei os ouvidos. Era como se algo estivesse se arrastando, passos lentos e arrastados, não muito longe de onde eu estava. Minhas mãos começaram a suar, e eu instintivamente segurei a lanterna com mais força. Dei mais alguns passos, tentando ouvir de novo, mas, dessa vez, o som parou. O que quer que fosse, havia sumido. Deve ser algum animal, murmurei para mim mesmo. Já tinha visto gatos entrando no galpão algumas vezes, buscando abrigo no frio da noite. Eles se esgueiravam pelos cantos, passavam por frestas que eu nem sabia que existiam. Mas, enquanto eu tentava convencer a mim mesmo, havia algo que não conseguia ignorar. Aquela sensação de que eu não estava sozinho. Sabe quando a pele parece arrepiar do nada, e você sente que algo ou alguém está te observando? Foi exatamente isso. O tipo de sensação que aperta o peito, que faz a mente correr para todos os lugares ao mesmo tempo. Terminei a inspeção do galpão 2 o mais rápido que pude. Não vi nada fora do comum, mas aquela sensação não foi embora. A cada passo que eu dava, era como se o peso do lugar aumentasse. Tudo parecia estar mais lento. E eu ainda tinha 5 galpões pela frente. Ao sair do galpão 2, dei uma última olhada na direção do cemitério. Estava tudo quieto, como sempre. Nenhuma sombra, nenhum vulto, nada fora do comum. Suspirei e segui para o galpão 3. Foi então que ouvi algo de novo. Um ruído, mas dessa vez não era de passos. Era algo diferente. Vinha de trás de mim, próximo à entrada do galpão 2. Eu me virei lentamente, iluminando o local com a lanterna. Nada. Mas o som. Agora eu conseguia identificá-lo. Era como um sussurro. Um som baixo, mas inconfundível, como alguém tentando falar sem ser ouvido. O pavor começou a se espalhar pelo meu corpo, mas tentei me acalmar. Fosse o que fosse, provavelmente havia uma explicação lógica. Sempre há, certo? Mas a verdade é que, naquele momento, minha mente estava correndo para as histórias que eu ouvi desde o meu primeiro dia na fábrica. Vultos, sussurros, coisas que atravessavam a rua e se esgueiravam pelos corredores da fábrica. E então, como se o tempo estivesse me pregando uma peça, o som se foi. Tudo estava em silêncio novamente. Silêncio total. Decidi que precisava terminar aquela ronda o mais rápido possível. Minhas mãos ainda tremiam um pouco quando entrei no galpão 3. Aquele som, aquele sussurro. Mesmo que eu tentasse racionalizar, dizendo a mim mesmo que era só o vento ou algum problema na estrutura velha da fábrica, não conseguia afastar a sensação de que algo não estava certo. O que quer que fosse, estava ali comigo. O galpão 3 era o maior de todos. As máquinas ocupavam grande parte do espaço, e as luzes de emergência, espalhadas pelos cantos, davam ao lugar uma penumbra constante, mal iluminando o suficiente para eu ver o caminho. Meu feixe de luz cortava o escuro como uma navalha, revelando apenas fragmentos do espaço à minha frente. Enquanto caminhava, tentei me concentrar. Precisava terminar a ronda. Era só mais uma noite, como qualquer outra, e eu estava me deixando levar por histórias antigas. Vultos,
Sussurros. Claro, tudo isso fazia parte do folclore da fábrica. Algo que as pessoas contavam quando queriam assustar uns aos outros. Mesmo assim, eu não conseguia ignorar o arrepio constante na minha pele. Segui para o centro do galpão, onde as máquinas antigas faziam sombra umas sobre as outras. O som dos meus passos parecia ainda mais alto ali, reverberando pelos corredores entre as máquinas paradas. De vez em quando, eu ouvia um estalo metálico à distância, o tipo de som que você espera em uma fábrica velha e cheia de peças de metal. Então, de repente, ouvi novamente aquele mesmo som. Não eram passos. Era um arrastar, como se algo estivesse se movendo pelo chão, mas de maneira lenta, cautelosa, como se não quisesse ser ouvido. Minha boca ficou seca instantaneamente. Parei, girando lentamente a lanterna na direção do som. Iluminei cada canto ao redor, mas não vi nada. Eu já tinha passado por situações estranhas na fábrica. Ruídos inesperados, portas que batiam por causa do vento, mas aquilo era diferente. Era quase como se algo estivesse me provocando, testando minha paciência. O arrastar parou, e o silêncio voltou. Não era um silêncio comum, era um silêncio pesado, opressor. Respirei fundo e segui em frente, tentando focar na tarefa de terminar o galpão 3 o mais rápido possível. Foi quando percebi que as luzes de emergência começaram a piscar. No início, achei que era uma falha normal no sistema. A fábrica era antiga, e o circuito de energia não era dos mais confiáveis. Mas, conforme eu andava, as luzes iam piscando com mais intensidade, como se estivessem reagindo à minha presença. Passei por uma fileira de máquinas, e por um breve momento, achei que vi algo se mover ao longe, entre as sombras. Virei a lanterna rapidamente na direção, mas não havia nada. Apenas o vazio, como sempre. A cada passo, o ambiente parecia se comprimir ao meu redor. O ar estava pesado, como se algo invisível estivesse se acumulando nas sombras. Meu coração batia mais rápido, e o som do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos era ensurdecedor. Foi quando ouvi de novo o sussurro. Dessa vez, era mais claro. Não era um som distante, não era algo perdido no vento. Era próximo. Tão próximo que parecia que alguém estava bem atrás de mim. Meu corpo congelou. Uma parte de mim queria se virar e enfrentar o que quer que fosse, mas outra parte, a parte mais forte, sabia que talvez eu não quisesse ver. Continuei parado por alguns segundos, o som do sussurro se dissolvendo no silêncio, até que finalmente criei coragem e me virei rapidamente. Nada. Apenas as sombras e o vazio do galpão. Meus músculos estavam tensos, e eu comecei a suar frio. Mesmo sem ver nada, eu sabia que havia algo ali. Algo que me observava, se escondendo nas sombras, me esperando baixar a guarda. Caminhei com passos mais rápidos em direção à saída do galpão 3. Minhas pernas pareciam mais pesadas, como se algo invisível estivesse me puxando de volta, mas eu continuei. Precisava sair daquele galpão. Finalmente, alcancei a porta de metal que dava para o lado externo. Quando a empurrei, o rangido habitual pareceu mais alto do que nunca, como se ecoasse por toda a fábrica. O ar fresco da noite me atingiu de imediato, e eu inspirei profundamente, sentindo um alívio momentâneo. Olhei novamente para o cemitério, agora coberto por uma névoa fina que eu não tinha visto antes. A rua estava deserta, como sempre, mas aquela neblina parecia densa, quase viva, pairando no ar. Tentei afastar a ideia de que algo dali estava conectado ao que eu estava sentindo na fábrica. Isso era loucura, certo? Eram apenas coincidências. Era o que eu repetia para mim mesmo. Ainda faltavam 4 galpões, e a ideia de entrar em cada um deles me fazia querer voltar correndo para a guarita. Mas eu não podia fugir. Isso era só paranoia, um truque da mente por causa do isolamento. Respirei fundo novamente e comecei a caminhar em direção ao galpão 4. O ar parecia ainda mais frio quando me aproximei do galpão 4. A fábrica, que já me dava calafrios antes, agora parecia pulsar com uma energia diferente.
Algo profundo, algo que eu não podia ver, mas que estava ali. Minhas mãos ainda suavam, e eu tentava ignorar o tremor leve que passava pelo meu corpo. Tudo o que eu precisava fazer era continuar a ronda. Era o meu trabalho, nada mais. Mas cada passo parecia mais difícil que o anterior. Assim que empurrei a porta pesada do galpão 4, senti o cheiro de umidade e metal oxidado. Era como se o tempo estivesse mais lento ali, como se o ar estivesse mais pesado. Minhas botas ecoaram no chão de concreto, e o feixe de luz da lanterna oscilava à medida que eu caminhava. O lugar estava quieto, mas o silêncio ali era diferente do que eu esperava. Era como se algo estivesse esperando, me observando. As luzes de emergência piscavam de novo, como no galpão 3, mas agora o ritmo era mais irregular, quase frenético. Enquanto eu passava entre as máquinas, o piscar das luzes criava sombras que pareciam ganhar forma e desaparecer em um piscar de olhos. Não ajudava o fato de que, a cada lampejo, eu tinha a impressão de ver movimentos rápidos no canto da visão. Formas que pareciam surgir por um segundo e sumir no instante seguinte. De repente, ouvi um estalo. Virei a lanterna rapidamente na direção do som, mas, mais uma vez, não havia nada ali. Apenas o vasto e vazio galpão. Meu coração martelava no peito, e eu me forcei a seguir adiante. O que quer que fosse, não podia ser real. Minha mente estava me pregando peças. As histórias, os sussurros, tudo estava se acumulando na minha cabeça. Continuei andando, passando por uma série de máquinas antigas cobertas por poeira. O som de arrastar. Lá estava ele de novo. Agora, mais próximo. Parecia vir de todos os lados, me cercando. Respirei fundo e avancei. Foi quando eu senti um toque no meu ombro. Congelei. Não era um toque leve, mas firme, quente. Instintivamente, me virei com a lanterna, iluminando o espaço ao meu redor, mas não havia ninguém. Meu coração quase parou, e o ar escapou dos meus pulmões em um suspiro trêmulo. Eu não podia mais negar. Havia algo ali, algo que eu não conseguia ver, mas que podia me tocar. O pânico subiu pelo meu corpo, e eu comecei a recuar, afastando-me das máquinas. A lanterna tremia na minha mão enquanto eu tentava iluminar cada canto do galpão. Mas então, as luzes de emergência piscaram de novo, mais intensamente. E foi aí que eu vi, no fundo do galpão, entre duas grandes máquinas, uma sombra, imóvel. Não era uma sombra comum. Era mais escura que qualquer outra, quase sólida, como se fosse feita de uma escuridão palpável. Ela não se moveu, apenas ficou ali, como se me encarasse. Quem está aí? Gritei, minha voz ecoando pelo espaço vazio, mas o som parecia ser engolido pelo silêncio. Não houve resposta. A sombra permaneceu imóvel, mas eu sabia, de alguma forma, que ela estava me observando. Aproximei a lanterna e dei um passo para trás, o peito apertado. A sombra não se mexeu. Mas o silêncio foi quebrado por algo ainda pior. Sussurros. De todos os lados. Como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo, mas nenhuma delas compreensível. Elas sussurravam o meu nome. Tenho certeza disso. Era baixo, quase imperceptível, mas claro o suficiente para me deixar paralisado. Era impossível. Como elas sabiam meu nome? Jorge. Jorge. Os sussurros aumentaram de volume, e a sombra no fundo do galpão pareceu se mover levemente, como se estivesse flutuando, oscilando ao ritmo das vozes. Eu já não conseguia respirar direito. Cada inspiração era forçada, e o ar parecia denso, como se o oxigênio tivesse sido drenado do galpão. As vozes continuavam, cada vez mais altas, mais insistentes, e a sombra começou a avançar lentamente. Dessa vez, eu não esperei para ver o que aconteceria. Corri para fora do galpão 4, sem olhar para trás, o barulho das minhas botas batendo forte contra o chão. A sensação de ser seguido era tão intensa que eu quase podia sentir o peso da sombra atrás de mim. Quando finalmente saí do galpão,
O ar frio da noite me atingiu como um soco, mas eu não parei. Meu instinto me dizia para correr, e foi o que fiz. Cruzei o pátio da fábrica, sem fôlego, sem olhar para o cemitério à frente. Tudo em mim gritava para sair daquele lugar. Cheguei à guarita, trancando a porta atrás de mim com as mãos tremendo. Minhas costas estavam molhadas de suor, e eu mal conseguia respirar. O cemitério estava coberto por uma neblina espessa, quase como uma cortina que escondia o que havia atrás dos portões. De repente, o rádio de segurança estalou. O som foi tão alto que eu pulei na cadeira, com o coração batendo na garganta. Jorge! A voz era distorcida, quase um chiado, mas inconfundível. Era a mesma voz dos sussurros. Meus olhos se arregalaram, e a sala pareceu encolher ao meu redor. A fábrica, o cemitério, os sussurros, tudo estava conectado. Algo que eu não conseguia compreender, algo antigo, algo que sempre esteve lá, só esperando o momento certo. E, de alguma forma, eu sabia que a noite ainda não tinha acabado. Eu mal conseguia respirar, as mãos ainda agarrando o rádio com tanta força que os dedos doíam. A voz tinha se calado, mas o eco dela permanecia dentro da minha cabeça. Aquele som, aquele sussurro vindo de algo que eu não podia entender. Fechei os olhos por um segundo, tentando reorganizar meus pensamentos, tentando convencer a mim mesmo de que nada daquilo era real. Mas como poderia não ser? O rádio ficou em silêncio depois daquela única palavra, como se estivesse esperando por alguma resposta minha. Mas eu não tinha nada a dizer. Minhas mãos estavam trêmulas, e o suor frio escorria pelas têmporas. Lá fora, a fábrica estava quieta de novo, silenciosa demais. O peso da noite se infiltrava na guarita, e o cemitério, ainda encoberto pela neblina espessa, parecia observar cada movimento meu. Eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria sair correndo, abandonar o posto, deixar aquele lugar para trás e nunca mais voltar. O que quer que estivesse lá fora, nos galpões, nas sombras, nos sussurros, não era algo de que eu pudesse escapar tão facilmente. Respirei fundo e tentei me acalmar, fechar a guarita e esperar até o amanhecer. Sim, isso era o que eu precisava fazer. Logo, o sol ia nascer e tudo isso acabaria. O medo, os sussurros, as sombras, tudo desapareceria com a luz do dia. Eu só precisava aguentar mais algumas horas. Com a mão ainda trêmula, conferi o relógio. 3h27, parecia que eu estava ali há uma eternidade. Foi quando ouvi de novo um som baixo, quase imperceptível, como se alguém, ou algo, estivesse do lado de fora. Meus olhos se voltaram automaticamente para a porta da guarita. Não havia nada visível, apenas a neblina densa cobrindo o caminho de volta para os galpões. Mas eu sabia que algo estava ali. O silêncio estava carregado, denso, como se o próprio ar ao redor tivesse se transformado em algo vivo, respirando lentamente ao meu redor. Minha mente corria. De onde isso vinha? As histórias, as lendas, tudo parecia tão distante até aquela noite. Agora, eu era parte delas. Parte de algo que não podia ser explicado, que as palavras não conseguiam capturar. A fábrica sempre foi um lugar estranho. Talvez nunca tivesse sido só uma fábrica. De repente, ouvi um novo som. Um bater leve contra a porta de metal da guarita. Meu corpo inteiro gelou. O bater continuou, lento, como se quem, ou o que, estivesse do outro lado não tivesse pressa. Não queria entrar. Queria me fazer sentir o peso da espera, o medo se arrastando por cada parte de mim. Sem pensar, peguei a lanterna e apontei para a porta. Claro, não adiantava nada. A porta era de metal, fechada, e a pequena janela de vidro estava embaçada pela umidade. Mesmo assim, eu sabia que algo estava ali. Podia sentir. Tentei segurar a respiração, na esperança de que, se ficasse quieto o suficiente, aquilo fosse embora. Mas o bater continuou. Paciente. Persistente. Aos poucos, me levantei da cadeira. As pernas mal me obedeciam.
trêmulas. Cada passo que eu dava em direção à porta parecia pesar mais que o anterior. Eu sabia que não deveria abrir, sabia que o que estava do outro lado não era algo que eu pudesse enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava ver, precisava saber. Quando finalmente alcancei a porta, meus dedos hesitaram na maçaneta. O bater parou. O silêncio agora era absoluto. Olhei pela pequena janela de vidro, forçando a visão através do embaçado, tentando enxergar algo na névoa lá fora. Nada. Apenas a neblina densa, envolta em sombras. Soltei um suspiro trêmulo e me afastei da porta. Talvez tivesse imaginado. Talvez meu medo estivesse me dominando de tal forma que eu estava ouvindo coisas. Mas, bem no fundo, eu sabia que não. Sabia que aquilo era real. Real demais. O rádio estalou de novo, dessa vez com mais força, como se algo estivesse tentando forçar uma transmissão. O som chiado tomou conta da pequena guarita, e meu coração deu um salto no peito. O que quer que fosse, ainda estava ali, me cercando. A fábrica estava viva de uma forma que eu nunca entenderia. Eu olhei para a fábrica uma última vez, meus olhos fixos na neblina que agora envolvia os galpões como um véu. A escuridão parecia se mover dentro dela, como se tivesse uma vida própria. Não havia mais como continuar ignorando o que estava acontecendo. Eu estava preso dentro de algo maior do que eu podia compreender. Mas, de repente, tudo parou. O rádio ficou mudo, o som do bater cessou, e o ar ao meu redor parecia se acalmar. O silêncio voltou, mas não o mesmo silêncio opressor de antes. Era um silêncio vazio, quase pacífico, como se o que quer que estivesse ali tivesse decidido que já bastava. O relógio agora marcava 4h15. O amanhecer estava próximo, e, com ele, a luz. A luz que, eu esperava, levaria tudo isso embora. Com os músculos ainda tensos, permaneci sentado, aguardando o nascer do sol. Os primeiros raios de luz finalmente começaram a quebrar o horizonte, e a neblina, como que obedecendo a algum comando invisível, começou a se dissipar lentamente. Quando os primeiros sinais da manhã iluminaram o céu, olhei novamente para a fábrica. Os galpões estavam quietos, imóveis, como se nada tivesse acontecido. O cemitério, do outro lado da rua, parecia mais pacífico sob a luz do sol. Talvez tudo aquilo fosse um sonho, um pesadelo, mas eu sabia a verdade. Sabia que não era algo que eu pudesse esquecer. Naquela manhã, deixei a tecelagem sabendo que nunca mais seria o mesmo. Algo dentro daquele lugar, algo que eu nunca entenderia, tinha me tocado. E eu, assim como os outros que vieram antes de mim, agora fazia parte das histórias que assombravam aquele lugar.